Olá, amigo cliente. Hoje nós vamos verificar aqui como que faz o cadastro de conferência do rebanho. Esse cadastro aqui, a princípio, seria um cadastro manual, mas você pode também fazer o cadastro a partir de um leitor de código de barras, né? Um leitor de código de barras simples ou algum outro tipo de leitor de código de barras que o seu computador consiga reconhecer e digitar o texto do código que ele encontrou, que ele leu no caso. Qualquer um deve funcionar desde que ele coloque na tela o código que ele leu. Como é que isso vai funcionar? Eu venho aqui na conferência, já estou com o meu cursor aqui nessa caixa de texto grande aqui, que coloca o código do animal desejado, né? Então, por exemplo, para facilitar, deixa eu mudar aqui. Eu estou usando o nome, mas eu não sei o número do brinco de cabeça, então deixa eu só fazer uma alteração aqui nas configurações. Configurações, cadastro de animais, eu vou utilizar o brinco. Só por causa do exemplo aqui. No seu caso, né, se o leitor fizer a leitura automática, você não vai precisar saber disso. Então, não vai fazer grande diferença tá aparecendo o nome ou o brinco aqui. No meu caso, só vou colocar o brinco porque eu vou digitar manualmente e eu não sei os códigos de cor, né? Então, assim, aqui são só exemplos. Veja que esses números, provavelmente os brincos nem são com 4 números, devem ser com 6 números ou mais, dependendo da região aí. Mas de qualquer maneira, aqui são só exemplos, né? Então aqui estão todos os animais que eu tenho disponíveis na minha fazenda, ou nas minhas fazendas, plural, né? E aí eu posso fazer a conferência. Vamos dizer que eu não vou fazer a conferência de todos porque eu tenho mais de uma fazenda. E obviamente não vou fazer a conferência de todos os animais se eu estou em uma das minhas fazendas. Eu vou fazer daquela fazenda na qual estou. Então eu vou tirar a seleção aqui, listar todos os animais disponíveis. E aí eu vou poder selecionar uma fazenda. No meu caso só tenho uma, então Caminho das Flores vai continuar os 4 aqui. Mas se eu tivesse duas fazendas e tivesse 2 animais em uma fazenda e 2 em outra, quando eu selecionasse uma das 2 fazendas, iria mostrar aqui na lista os 2 animais de cada fazenda, ou melhor, os 2 animais daquela fazenda que eu selecionei, né? Supondo que fosse isso. Se não, eu venho aqui na fazenda Caminho das Flores e eu quero, não quero conferir todo o rebanho, mas só, perdão, não quero conferir todos os animais desta fazenda, mas eu quero conferir somente o rebanho, um determinado rebanho que está nessa fazenda. Então não seria todos os animais, mas uma parte dos animais que fazem parte de um determinado rebanho dentro dessa fazenda. Então, por exemplo, aqui eu tenho o rebanho de filhotes. E aí veja lá que no meu caso só tenho um, né? Então ele mostrou só esse um. Se fosse de touros, eu também só teria um. Se fosse de vacas, eu teria 2, né? Se fosse de sêmen, não teria nenhum, obviamente, porque no meu caso que eu fiz um rebanho de sêmen que foi para cadastrar sêmen, mas na hora de conferir rebanho, sêmen não é animal, né? Para poder conferir. Então aqui no meu caso eu vou utilizar, por exemplo, hoje todos os animais, então ele vai me mostrar todos os que eu tenho disponíveis, né? E aí eu vou poder digitar aqui, né? Se você tiver um leitor de código de barra, ele vai fazer a leitura do código de barra no brinco do animal, e aí ele já vai te mostrar o número do brinco aqui, por exemplo, 1516, que é o segundo da minha lista aí. O código de barra jogaria esse número de uma vez só ali, né? Mas eu também posso digitar aqui sem problema nenhum e assim faço isso manualmente. 1516 e dou um Enter, né? E ele já vai estar mostrando aqui, ó. Então ele já diz que foi checado o animal, mostra o 1516 aqui, que esse animal já passou, diz que um animal foi checado e que faltam checar mais 3, né? Do total de 4. Então aqui eu vou vir aqui em mais um aqui. Vou dizer que o 5698 passou. Dou um Enter,
né? E ele já aparece aqui do lado, tem 2 checados, tem 2 restantes, do total de 4. Vou passar aqui o 4815, né? E vou dar um Enter e ele já está lá. Veja só, então 3 animais passaram, um não passou. Vamos dizer que por algum motivo esse um não passou, ok? Então você pode deixar dessa maneira. E agora que tem todos os animais checados, clica em salvar e aí ele vai mostrar aqui. Veja só, ele mostra todos os animais. Agora, se eu quiser, por exemplo, vamos imprimir esse registro aqui, só para a gente ver como que vai funcionar. Deixa eu só encontrar aqui a impressora correta. PDF. Essa aí. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Salvei. Em vez de imprimir, joguei acabei imprimindo em PDF, né? Deixa eu só abrir a tela aqui. Teste, tá aqui o arquivo. Só para a gente poder verificar, ó. Veja lá, ó. Dos animais que a gente tinha, a gente foi conferir todos os animais disponíveis, que eram 4 no total. Foram checados esses 3 e sobrou ainda mais um que não foi checado, que não passou pela conferência. E aí, se eu quisesse, poderia imprimir ou exportar isso aqui, né? No caso, eu já exportei porque eu acabei imprimindo em PDF para poder enxergar na tela aqui, né? Mas se não, poderia ter mandado para uma impressora sua aí e teria impresso isso em papel. Voltando aqui para o sistema, então eu tenho aqui a conferência dos animais, né? Vamos dizer que num outro dia, vamos dizer que no dia 29, ou melhor, no dia 30, eu vou fazer uma nova conferência. Dessa vez eu vou fazer a conferência aqui da Fazenda Caminho das Flores, somente das vacas. E aí eu vou fazer uma nova conferência, tenho só 2 animais, só 2 vacas ali, 12 e 13, e dou um Enter. E também a 5698 também passou pela conferência. Então as 2 passaram, 2 checadas, nenhuma restante, do total de 2 do rebanho aqui de vacas que eu tenho na fazenda no dia 30. Dou um salvar aqui, ele salvou aqui para mim. Então veja aqui que dessa vez ele me mostra o mesmo item de novo, só que agora, em vez de todos os animais disponíveis, ele pegou só da Fazenda Caminho das Flores o rebanho de vacas para fazer essa conferência. Dessa vez, em vez de imprimir aqui com essa linha específica, né, eu poderia clicar na linha que eu quero, na impressorinha aqui, e imprimir só esse registro daquele dia. Mas no meu caso agora aqui, eu quero pegar e imprimir tudo que eu tenho aqui nessa tabela. No caso são só 2 registros, mas poderiam ter 1000, 2000 que imprimiria da mesma forma. Então eu vou botar aqui imprimir tudo. E aí eu vou da mesma forma de novo, em vez de mandar na minha impressora física, eu vou mandar para PDF para poder mostrar na tela aqui. Vou imprimir. Vou salvar como teste 1. Vou minimizar aqui, vou abrir a tela e veja lá. Opa, abri o arquivo errado. Teste 1. Isso aí. Veja lá agora. Eu tenho o registro anterior. Perdão. Eu tenho o registro anterior, que era todos os animais, 4 animais e tal, que foi do dia 28, né? 3 passaram, 1 faltou. E eu tenho agora o registro que eu acabei de fazer aqui, que foi do dia 30, que foi só de uma fazenda, só do rebanho de vacas, e tinha 2 animais nesse rebanho. Os 2 passaram e não sobrou, não restou mais nenhum, né? Quer dizer que todos foram checados aqui. E eu poderia imprimir isso aqui se quisesse. No meu caso, mandei para PDF para poder visualizar na tela, mas poderia ter mandado para uma impressora física, ok? Então, dessa maneira funciona aqui a nossa checagem de animais.
clicando em novo, eu vou ter uma limpeza total dos dados aqui e aí eu vou poder fazer um novo registro. Por exemplo, quando eu tiver selecionado alguma coisa qualquer aqui, tiver já um número qualquer aqui, ó, e veja até que interessante isso aqui, né? Foi sem querer, mas veja que já mostra mais um detalhe importante aqui. Se eu digitar um número errado, né? Por exemplo, aqui nesse caso eu só tenho 15 e 16 aqui, só tem um. Então se eu digitar qualquer outra coisa aqui e tentar, perdão, não era para clicar no salvar, era para dar enter. Aí ele vai dizer que tem que estar lá na caixa de texto. Vou dar um enter e ele vai dizer que esse animal não tem cadastro, porque o número estava errado, né? Então, animal sem cadastro aqui. Agora, se eu colocar o 15 e 16, aí ele vai jogar para lá, ok? Mas, se eu quiser agora... não, eu quero começar tudo de novo a conferência, deu algum erro, os animais voltaram, virou bagunça, sei lá, eu quero começar do zero. Tem duas formas, ou eu fecho a tela aqui e abro ela de novo, né? Ou então, o mais prático é vir aqui, clicar em novo e ele limpa aqui a minha tabela do que foi checado, diz que não tem mais nenhum checado, que ainda tem os 4 restantes, volta aqui para os itens iniciais. E eu reconfiguro da forma como eu quero aqui, né? E aí eu tenho novamente aqui a possibilidade de fazer a checagem, ok? Por exemplo, se eu tentar salvar aqui sem nenhum animal aqui na lista, ele vai dizer que o campo de checados não pode ser vazio, ou seja, para que eu vou fazer um registro de conferência se nenhum animal foi checado, né? Então, só posso salvar a partir do momento que tiver checado pelo menos um animal, ok? Então, essa é a nossa tela de conferência aqui. Faça bom uso, Deus o abençoe.